Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Leonardo Neto, editor do Publish News. E eu tenho aqui Luciana Borges, da Companhia das Letras, Oi, e aí, galerinha, boa tarde. e o Wendel Wisler, da Catavento. Dá um alô aí, Wendel, para ver se está positivo e operante. Voltou. A gente começa hoje com essa live um projeto novo do Publish News que se chama Collab Publish News, que a gente quer discutir soluções para esse momento dessa crise que é causada pela epidemia de coronavírus. Hoje a gente começa trazendo essas duas feras aqui para estar com a gente. Tanto a companhia quanto a Catavento estão com soluções aí para pequenos e médios livreiros, na ajuda para que eles continuem funcionando mesmo com as lojas fechadas, né? Então, o assunto de hoje é exatamente esse. Vocês podem fazer perguntas aí no chat do próprio Facebook, nos comentários que eu recebo aqui, vou fazendo perguntas para eles também, tá bom? Antes da gente começar, eu queria saber como é que vocês estão. Vocês estão se comportando? Estão trancadinhos dentro de casa? Lu? Sim, trancadinha, trabalhando freneticamente, porque essa crise veio para mudar o mindset da gente, né, como profissional também, né, aprender a trabalhar em casa, aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, né, então acho que todo mundo meio que deu uma freada de arrumação e se readaptar, mas estou trancadinha em casa, trabalhando triplo, porque na editora você levanta da mesa, vai lá na mesa do fulano e fala, e remotamente cada um na sua casa, é tudo um pouco mais complicado, mas estou aqui quietinha. E você, Wendel, está se comportando trancadinho dentro de casa? Muito trancado, acho que eu consigo ver a rua, eu só vejo a rua pela janela, né? E muito trabalho, como diz a Luciana, acho que muda um pouco a nossa dinâmica de vida, né? Acho que no escritório você tem ali um espaço das reuniões, tem a distância física, tem uma série de coisas, e aqui você em casa não, você está um clique de distância das pessoas, e isso, né, vai mudando a dinâmica, as reuniões são mais frequentes, né? Uma necessidade de falar muito grande, principalmente nesse momento, muita conversa. Então, mas em casa, trancadinho, respeitando e ajudando aí a sociedade a passar por essa curva de maneira mais rápida aí. E lá na Catavento, como é que vocês se dividiram ali para poder atender essa determinação de isolamento social? Léo, o escritório praticamente todo, home office, todo mundo que tem condições de estar em casa, tá? Então, para diminuir o fluxo, o depósito e expedição trabalhando com revezamento de equipe, para diminuir esse fluxo. Então, a gente hoje deve ter 30%, 40% do efetivo da Catavento só fisicamente lá, o resto em casa. E lá na companhia? Como é que Na você companhia também, a gente, a primeira medida foi pedir para as pessoas, né, de risco ficarem em casa, então, acima de 60 anos, hipertensos, etc. Todo mundo que fazia parte do grupo de risco ficou automaticamente em casa nas primeiras orientações. Logo depois, o TI fez um trabalho em cima de disponibilização de acessos remotos, que não era uma coisa tão simples, são quase 150 colaboradores, então a gente teve que abrir linhas seguras para que as pessoas pudessem acessar remotamente os arquivos da editora e trabalhar das suas casas, porque realmente não tinha notebook disponível para todo mundo, embora a gente tenha feito uma força-tarefa lá. No depósito, a gente também está trabalhando em turnos, a gente está com o efetivo todo tirando as pessoas do grupo de risco, e a gente migrou para 2 turnos. A gente trabalha normalmente em 3 turnos, mas a gente migrou para 2 turnos, tem a parte da higienização, né, antes da entrada e na troca de turnos, então diminuímos alguns horários de almoço, os funcionários estão trabalhando de máscara, com a distância de 3 metros, a gente colocou 3 metros, então quem separa mercadoria circula com um carrinho e só pode entregar no setor onde o outro vai pegar depois de higienizar. Tem alguns cuidados que a gente está tendo que tomar, né, com as pessoas. Então, a alternância dos turnos foi
por conta da condução também, então as pessoas chegam muito cedo e saem muito mais cedo, e outras chegam muito mais tarde para tirá-los da hora do rush, para evitar condições mais cheias, porque a gente sabe que as condições ainda andam muito cheias, né? Então, nos horários de pico. Então, a gente fez num horário totalmente diversificado, exatamente para que as pessoas não tenham que circular nesses ônibus, trem e etc., nas condições mais cheias. Então, assim, foi uma movimentação geral da editora inteira. No escritório, hoje, tem 3 pessoas por esquema de plantão, porque tem alguns serviços que não podem parar, então, manutenção dos servidores de informática, então, as pessoas vão alternando, né, as visitas lá no nosso escritório, e eu acho que foi uma movimentação intensa, então, por isso que a gente fala que está trabalhando muito, porque todas as áreas tiveram que trabalhar muito, assim, tão rápido, né, porque foi tudo muito rápido. Cada decisão que a gente tomava no dia já não servia para o dia seguinte, então, é mais complicado. E uma das consequências, talvez uma das mais dramáticas consequências dessa nova crise do mercado, eu estou falando especificamente do mercado editorial, mas óbvio que atinge a todos os outros setores, né? Para além das questões de saúde pública e tudo mais, tem uma questão econômica. E uma das questões mais dramáticas é o fechamento das livrarias, do comércio, né? Uhum. E vocês, lá na companhia, começando por você, Lu, vocês pensaram numa solução para dar um help aí nessa hora de sufoco para essas livrarias menores, livrarias independentes, livrarias de pequeno e médio porte, né? Uhum. Eu queria que você apresentasse, então, a solução, que é a CIA Log Entregas, contar como é que vocês tiveram essa ideia e conceitualizar também o que é, como é que funciona esse serviço, né? Uhum. Quando a gente começou a receber as informações, né, dos principais clientes que começaram a ligar e falar, olha, a gente está com um problema, a gente vai ter que fechar a loja por conta da crise, a gente ficou, assim, pensando que o pequeno livreiro ia ser atingido com muito mais rapidez, né? E a companhia tem um lastro de atuação muito grande com as pequenas livrarias, a gente acho que é uma das editoras que mais atende clientes médios e pequenos diretamente, embora a gente preserve bastante a cadeia de distribuição, né? A gente conta com os parceiros, com os distribuidores, mas a gente atende muita livraria média e pequena, então a gente tentou pensar em alguma solução que fosse atender o pequeno livreiro. E como a gente podia fazer isso? O livreiro estava de portas fechadas, a maior parte estava ligando para a gente dizendo, olha, a partir de tal dia eu estou fechando a porta, só estou atendendo o meu comércio online, E houve uma reunião em que a gente fez lá na companhia, chamado Gabinete de Crise, chama todo mundo. Eu estava até comentando com os meninos antes da gente entrar aqui ao vivo que em algumas empresas, em algumas reuniões são chamados apenas os líderes, e lá na companhia não, entra todo mundo e todo mundo pode dar ideia. E aí a gente pensou em ligar o nosso estoque à livraria. Como fazer isso? Né? A única solução era disponibilizar 100% do nosso estoque para que as livrarias tivessem acesso. Isso já acontece, porque a gente tem um portal lá na Companhia das Letras que atende o livreiro, e quando ele entra lá como livraria, ele já acessa meu estoque online, então ele sabe tudo que existe dentro da Companhia das Letras, se tem um livro que tem 5.000, se tem um livro que tem 500, ou se tem um livro que está zerado. Então, como é que a gente fazia para ligar essas pontas, né? E a ideia foi, vamos abrir o estoque para os pequenos livreiros atenderem os seus clientes particulares. Então, depois que a gente teve essa ideia de vamos abrir os nossos estoques para todo mundo acessar, a gente teve uma série de reuniões, e aí o TI trabalhou arduamente de noite, final de semana, para tentar ajustar isso dentro do nosso sistema. Como é que funciona? A livraria que tem interesse, ela manda um e-mail
para o e-mail cialogentrega@companhiadasletras.com.br. Ela precisa passar por um cadastro, efetivamente, então a gente também tem esse cuidado, a gente atende os clientes que têm uma ficha que permite um mínimo de fornecimento, e essa livraria disponibiliza 100% do nosso estoque, ou seja, toda a lista do nosso estoque, ela pode ser baixada em Excel, e essa livraria tem acesso, ela pode disponibilizar o estoque da Companhia das Letras para o cliente final dela. Ela capta esses pedidos e manda para a companhia numa planilha simples, onde ele digita os campos já são delimitados, essa planilha ele digita o nome do cliente dele, o CPF, o endereço completo, o e-mail, etc., e qual é o livro. Ela consolida isso num pedido, então ela manda um pedido para a gente e a lista de onde a gente vai entregar. Então, essa lista em Excel é importada no nosso sistema, e aí sim a gente gera os pacotinhos e a gente gera as etiquetas, a gente tem um contrato com os Correios, e os Correios entregam no CPF final, né? Ele entrega para o consumidor final. Então, é uma medida emergencial para que a gente auxilie a cadeia, principalmente os médios e pequenos livreiros que estão com dificuldade, e a logística, a gente entrega em São Paulo e fora de São Paulo. Então, você não precisa, a gente está com uma lista grande já de adeptos, e é uma livraria, a gente recebeu um pedido de uma livraria lá de Manaus, pedindo 2 livros para os 2 consumidores finais dela. Um do Rio de Janeiro, outro de Ribeirão Preto. Então, uma livraria de Manaus vendeu para o Rio e vendeu para Ribeirão Preto. E a gente fez o pacotinho, postou para o Rio de Janeiro e postou para Ribeirão Preto. Com esse frete, vocês pagam esse... A gente que paga, exatamente. Então, a gente está arcando com esse frete, e aí, assim, eu estou vendo o Cássio me falando aqui, o grande problema é que você está dizendo que a logística para a livraria que está longe da cidade de São Paulo, a conta tem que fechar. Se a gente fosse fazer a conta na companhia, a conta não ia fechar. Então, é uma ajuda mesmo, e a gente está pagando esse frete diretamente para o cliente, então, assim, independente de qual seja a venda. É claro que a gente está optando pelo impresso, a gente está optando por uma forma de envio que não seja tão custosa, é óbvio. Nisso tem a implicação do prazo de entrega, mas, assim, é o que a gente consegue fazer no momento, e a gente tem, eu estava falando aqui, que às vezes a gente está fazendo uma venda de sei lá, R$40 e o frete está custando 18, está custando 12, mas é a forma que a gente encontrou de ajudar o pequeno livreiro para ele não perder essa receita. Por quê? Porque muitos livreiros já eram fortes na internet, então eles estavam esbarrando com o recebimento dessa mercadoria e com essa logística. Então, como a gente tem uma logística própria, a hora de dar a mão é essa. Então, o que a gente podia fazer para disponibilizar era, a gente tem equipe própria, a gente tem a nossa logística, a gente tem um acordo um contrato com os Correios, onde a gente manda material, vamos colocar isso à disposição das livrarias para que eles não percam essa receita aí, essa venda. Então, é uma maneira de ajudar. Muito bem. Wendel, o serviço que vocês estão lançando aqui, inclusive, né? O serviço está sendo lançado aqui agora, não é isso? Sim. Deram um nome para ele? Não tem nem nome. Na verdade, nós acabamos de testar na madrugada da quarta para quinta. Ontem rolou teste até 4 horas da manhã, tá? Eu vou falar um pouco dessa solução, mas não tem nome, tá? Eu vou explicar. Não tem nome, não deu tempo, a gente focou bastante na solução. Bom, mas antes de explicar, eu queria parabenizar a Companhia das Letras, a Luciana, aí, pela iniciativa. Acho que foi uma das primeiras editoras que, né, se movimentaram e lançaram algo aí para os livreiros, para ajudar a cadeia, né? E agora tem outras editoras aí também se movimentando. Eu estou aqui com várias editoras dando ideia e apoiando esse projeto que a gente, né, fez agora. Bom, a solução que a Catavento pensou, né, nesse momento onde
o estoque das livrarias fechadas, dos shoppings fechados e essa migração para o online que está acontecendo de forma natural, foi buscar uma solução de colocar as livrarias online. Então, nós buscamos uma parceria com um site que só vende livros, tá? Esse site só vende livros, ele não vende outros itens. Ajudamos esse site a se tornar uma plataforma para o livreiro, ou seja, você que tem uma livraria física, tá, e não tem site, você consegue entrar nesse site que chama Bom de Livros, tá, e ser um filiado. Então, você entra, faz um cadastro, na página tem um botãozinho lá no site Filiados, você faz um cadastro. Detalhe, a gente vai só aprovar livrarias físicas. Então, ao fazer o cadastro, isso cai para a nossa aprovação, e essa aprovação é só livraria física. A gente não vai aceitar nenhum outro tipo de negócio nesse momento. Enfim, a livraria se cadastra, a gente cria uma página da livraria dentro desse site, onde ali ela pode, inclusive, até orientar algumas vitrines, mas ela tem uma página simples e ela gera um link, ela gera uma URL, para que ela consiga disparar para o seu mailing, para as pessoas no seu Instagram, Facebook, e-mail, enfim, da forma que ela puder. E o que é legal dessa plataforma? Ela consegue ver as vendas dela. O que aconteceu? O que aconteceu com esse link? Se as pessoas compraram, ela consegue acompanhar e a Catavento, com a logística, entrega para o consumidor final. Então, se você, Leonardo, entrar agora em algum link de alguma livraria que está nessa plataforma, você vai receber o seu livro na sua casa pela Catavento, a livraria consegue ver que o Leonardo comprou, tá? E a Catavento está administrando os meios de pagamento para repassar a margem para a livraria. Então, como funciona? Um livro de R$100, para dar um exemplo, fazer uma conta, né, rápida, um livro de R$100 de capa, essa livraria pagaria para a Catavento R$60, 40% de desconto, que é praxe do mercado. Ela teria R$40 de margem. Ela pagaria as despesas do cartão na livraria física dela e dos impostos. A mesma coisa funciona no site. Então, esses R$40 deduzidos o custo do cartão, deduzido o imposto, é uma empresa pequena, essa Bom de Livros, ela está na primeira alíquota do Simples, então é um imposto de 6%. Deduzindo o cartão, deduzindo o imposto, ela repassa esse valor para a livraria, tá? Na íntegra. Então, foi essa a solução que a gente pensou, colocar as livrarias online para que elas pudessem ter uma forma de fazer com que essas vendas continuassem, né? Muitas não têm os shoppings estão fechados, não têm acesso ao estoque, enfim. E uma forma também de conseguir entregar em todo o Brasil. Uma preocupação que a gente ficou era essa, de ter a disponibilidade do catálogo, né? Então, assim, o catálogo da companhia é um catálogo grande, que normalmente as livrarias não conseguem absorver, e claro, compreensível, e como a gente consegue fazer com que isso se torne uma coisa simples para a pessoa acessar. Então, a gente ainda está trabalhando nisso, como a gente falou, essa ideia nasceu na quarta-feira passada, então a gente corre, lá na companhia a gente tem uma chamadinha que eu falo para a minha equipe, que é corre cambada. Então, assim, corre cambada, a gente está assim, toda hora a gente está tendo ideias de melhorias do serviço, mas uma coisa interessante é que a gente vendeu, saiu uma nota fiscal ontem de um livro que a gente não vende desde março de 2018. Então, assim, um livro que ninguém tem e que a pessoa foi lá e viu e procurou, ou seja, há uma possibilidade de que os leitores conheçam um pouco mais do catálogo da companhia e também entendam que é um serviço que a livraria está prestando para ele como leitor, né? Então, as livrarias todas estão correndo atrás de mandar, de fazer newsletter, de criar eventos, de criar lives com autores, etc. Então, assim, eu acho que nunca se produziu tanto conteúdo no mercado editorial num tempo tão pequeno, eu acho, né? O nosso mercado é um mercado produtor de conteúdo, com uma velocidade grande, mas nunca se produziu, assim, tanta coisa num curto espaço de tempo, e as pessoas, eu acho que
estão mais ansiosas pelo fato do confinamento, pelo fato do isolamento social. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de estimular a leitura, de estimular o hábito, de conhecer novas publicações. Então, acho que tudo isso é bem interessante para o mercado como um todo, né? Para os leitores também. Sim. E só um detalhe, Léo, voltando a Luciana tocou num ponto de disponibilidade, né, de estoque. O legal é que com essa plataforma, as livrarias ela têm acesso ao estoque disponível da Catavento, tá? Então, o estoque que está nessa plataforma é da Catavento. Nesse momento, com o estoque disponível para operar com o site, tá? Com segurança ali, mais de 50 mil títulos, 50 mil títulos com estoque disponível, e isso engloba todas as editoras que a distribuidora tem à sua disposição. Então, acho que isso é legal, e assim, tem Companhia das Letras, catálogo completo, tem, enfim, todos os outros 500 seus editoriais aí do mercado. Então, é uma solução que pode ajudar nesse primeiro momento. E completando que... Desculpa, pode ir lá, vai lá, Léo. Pode falar, pode falar. Não, acho que completando o que ela falou, acho que nem não só essa questão de conteúdo, né, que a gente vê essa produção toda, e eu tenho acompanhado, a Companhia das Letras está assim, fazendo um trabalho fantástico nesse direcionamento pessoal em casa, mas para o mercado, assim, o que o time comercial da Catavento fez, né? Nós nos dividimos dentro da Catavento em vários, que a gente chama de comitês de crise, né? Então, financeiro conversando com o pessoal, muita conversa nesse momento, e o comercial, e o nosso comercial, ele, assim, a nossa atividade agora é ligar para todas as livrarias, tá? Se deixar à disposição, conversar, que eu acho que é importantíssimo, né? E colher qualquer ideia que aparecer. Não importa, eu já recebi coisas, manda álcool gel para gente, mas é tentar entender desse livreiro, dessas pessoas que estão com suas portas fechadas e tentando entender esse novo cenário, se tem algo que a nossa estrutura possa ajudar. Então, o nosso time está, desde o início da semana, em casa, com os telefones da empresa, entrando em contato com toda a carteira, e são duas perguntas que a gente entendeu ser obrigatória. Como você está e o que a gente pode fazer para te ajudar nesse momento. Não importa a sua resposta, importa colher o máximo de informações possíveis para tentar ali tirar algo e olhar para a estrutura que está funcionando e falar o que dá para fazer daqui. Então, esse que é outro trabalho que a gente tem feito. E o Wendel, a Lu falou, deixou claro, né, que esse serviço que a companhia está prestando é um serviço temporário durante essa crise, né? Esse projeto da Catavento é um projeto que vai ser perene, ele vai ter uma perenidade, ou ele também é só emergencial? Léo, a gente, quando houve o insight, ele nasceu emergencial. E nessa madrugada, conversando com a Cláudia, que é a meu marketing e comunicação, e com a Clique Sistemas, a gente até de madrugada trabalhando nisso, é um projeto perene, tá? Ele acabou nascendo de uma emergência, mas ele vai virar um projeto perene com outro nome. A gente vai realmente ter uma plataforma no ar, ela já até tem um nome, vai chamar livreiros.com. Tá? E aí, mas assim, são muitos detalhes, eu estou até falando, eles vão me matar por ter falado isso, mas a gente entendeu que tem condições de ser perene. Eu acho que é um momento onde as livrarias vão retomar numa estrutura de caixa muito fragilizada. A gente não entende ainda como vai ser, mas o fato vai haver uma mudança no comportamento de consumo. Agora, Total. é muito forçado para o ponto com. Nós vivemos isso. Eu recebi supermercado em casa pela primeira vez em 37 anos. Eu fiz uma compra online. Então, a gente tem uma migração, e a Catavento, né, olhando para isso, a gente já vem com essa iniciativa há um tempo, mas meio que se sente responsável em ajudar os livreiros a trabalhar de uma forma melhor nesse universo online. Então, acho que isso é um projeto perene, a gente conversou, desenhou algumas estruturas, tudo muito incipiente, mas sim, é um projeto que vai ser perene, mas num domínio livreiros.com, administrado aí 100% pela Catavento, não uma parceria como a gente fez agora correndo com a Bom de Livros. É importante citar essa questão da prestação de serviços, porque o mercado está muito fragilizado, né? As livrarias passaram recentemente por uma crise bem importante, e quando
há um sinal de recuperação, acontece uma movimentação como essa. Então, assim, no momento, a gente está pensando em dar as mãos. Então, essa coisa de oferecer ajuda, de oferecer a prestação de serviços, o que vale para um não vale para todos. Então, a gente entende isso também. Então, existiram casos de livrarias que entraram em contato conosco, olha, eu preciso que faça assim, assado. Então, assim, acho que todas as propostas, elas são bem-vindas nesse momento, ajudam a gente, porque às vezes a gente está lá no nosso universo, trabalhando de uma forma específica para atender uma série, uma carteira X de livrarias, e de repente aparece uma outra situação particular. Então, cada livraria sabe da especificidade do seu público-alvo. Já apareceram livrarias que falaram, olha, meu público-alvo é idoso, ele não é da internet, o que a gente pode fazer? Porque isso acontece, né? Então, acho que está na hora da gente, realmente, a gente abrir os ouvidos, né, como fornecedores, como prestadores de serviço, como trabalhadores do livro, para tentar buscar soluções. A Cialog Entrega é uma medida, como a gente falou, que é emergencial e ela temporária, mas a gente nem sabe se pode ser um serviço que, aperfeiçoado, que não possa existir uma maneira dele continuar. Então, assim, hoje, se a gente for fazer a operação e contar friamente, não há possibilidade, porque a gente está arcando com o custo de um frete que, teoricamente, deveria ser do cliente, e a gente está fazendo, mas é um momento especial, onde todo mundo está abrindo mão de margem, todo mundo está abrindo mão de percentuais, todo mundo está abrindo mão de uma parte dos seus lucros para tentar manter a roda girando. Eu concordo com ele quando ele fala que é uma movimentação que, mesmo tudo voltando ao normal, as livrarias vão sentir. Então, a gente vê lá as prorrogações de pagamento que chegam loucamente, e a gente está trabalhando em cima disso. Então, é claro que eu acho que está na hora de todo mundo se ajudar, mas mais do que tudo é fomentar mesmo o hábito, tanto da leitura quanto da compra online, que é uma migração que eu acho que não tem volta. Acho que, e as livrarias vão sair disso com sites mais fortes. Então, assim, a gente tem um senhorzinho que tem uma distribuidora no interior de São Paulo, pequenininha, que só trabalhava com professores que não sabia nem mexer no Instagram, e aí ele criou o Instagram por causa do Cialog Entrega. Então, muda, né? Porque ele viu que, se ele não fizesse isso, ele ia, né, ter mais dificuldades ainda. Então, eu acho que isso está fazendo com que todo mundo mude o mindset, tanto na forma de trabalhar, com as 328 reuniões por dia pela internet, não tem a facilidade que a gente tem da proximidade do dia a dia, né? Você trabalha mais porque você acaba ficando isolado e quando tem que falar com as pessoas, você tem que marcar 1000 reuniões online, tem que estar todo mundo, tem que falar particular, e as várias plataformas que agora a gente tem a plataforma online, tem o WhatsApp, tem o e-mail que você tem que responder. Então, assim, acho que todo mundo está aprendendo. Nisso a gente está aprendendo todos os dias. Então, essas ideias acho que chegaram para tirar a gente da zona de conforto de verdade. Vão ter impactos muito, muito, muito tristes e muito importantes nisso, eu acho. Eu acho que muitas livrarias vão realmente sofrer consequências mais drásticas. A gente está imaginando que vai ter um mercado muito diferente, mas se a gente olhar 3 anos atrás, a forma de vender livros mudou drasticamente também. Então, assim, acho que nos últimos 5 anos, nenhum mês foi igual ao outro, a venda de livros mudou, muda todo o tempo, agora está mudando mais ainda. Então, acho que tá nesse tsunami vai fazer os sobreviventes ficarem mais fortes, eu acho. Sim. Ô, Lu, você falou, né, E, assim, Wendel, sobre... pegando carona no que a Lu acabou de dizer, vocês também estão preparando aí, você estava me dizendo antes, uma série de ações para meio que alfabetizar livreiros digitalmente, vamos dizer assim, né? Com dicas de como usar o Instagram para vender, como usar as redes sociais, etc.
Eu ia até falar assim, a Luciana falou 2 pontos importantes, mas antes de responder essa sua pergunta, ela falou um ponto importante sobre a criação de soluções, né? Que o momento fez com que todo mundo se movimentasse. Eu acho que a gente não pode deixar isso morrer, Lu. Nós, como agentes do mercado, eu acho que a gente tem que unir forças agora, todas as pontas, e criar comitês de discussão mesmo, de buscar soluções agora, principalmente vocês, editores, que conhecem muito o perfil do consumidor final que compra, vocês fazem muito marketing para eles, mas de buscar soluções para que, assim, como ajudar esse mercado agora, como ajudar livrarias, distribuidores, né, nesse novo cenário. Eu acho que tem que haver discussões, fóruns sobre isso. Acho que a gente podia criar um fórum sobre esse tipo de tema para ajudar as livrarias aí, o mercado de uma forma geral, né? Acho que é usar o momento onde várias editoras agora, distribuidores e várias livrarias também estão pensando em soluções, tentar colocar tudo em um lugar só para que saia ali alguma coisa, né, que realmente possa agregar valor no dia a dia. Sim, inclusive os editores são muito cobrados por isso, né? Porque a gente tem um contato direto com as entidades de classe, então eu acho que essas soluções que estão aparecendo, embora a gente se fale bastante, então as editoras estão sempre trocando figurinhas, as principais pessoas dos departamentos comerciais, até editoriais mesmo, estão sempre se falando como é que vai agir, como é que vai fazer, planejamento, etc. Mas eu acho que é necessária realmente uma força-tarefa para que a gente repense a forma, o modelo, como é que vai acontecer, o que se está pensando a médio e longo prazo, principalmente para a maneira de atuar. Acho que a gente já vem avançando, a gente nunca fez tanta análise de número, né, como a gente faz agora, então a gente já tem aí plataformas que nos ajudam, então tem plataformas que os editores têm acesso com números que chegaram e que mudam mesmo a forma de ver a venda do livro, como o Nielsen e GfK, que os editores trabalham bastante, e eu acho que precisa avançar numa prestação de serviços tecnológica para as livrarias. Então, assim, está chegando aí a Bookinfo, que traz informações específicas para as livrarias que são valiosíssimas. Então, há livrarias ainda muito resistentes na implementação desse serviço, mas que não estão conseguindo entender as coisas boas que esse serviço de análise de sellout trazem para o livreiro, para o editor, para todo mundo. Então, acho que o nosso mercado é um mercado que ainda carece de uma profissionalização. Nessa parte tecnológica, eu acho que precisa avançar, e eu acho que é interessante que a gente se fale mais para que a gente consiga prover mais isso até para os livreiros, porque tem muito livreiro antigo, né, que trabalha sempre da mesma maneira e que sabe que precisa se movimentar. Tem o novo livreiro, né, então no último ano abriram muitas pequenas livrarias nichadas, que é maravilhoso, porque são acervos diferentes, públicos-alvos totalmente diferenciados, então você vê que tem uma visão diferente, há uma movimentação, acho que, de pequenas livrarias, que é muito importante, como os comércios de bairro, etc. Então, assim, qualquer capacitação tecnológica que esses pontos de venda possam ter, eu acho que vai ser valiosíssimo para todo mundo, não só para o mercado editor, para os editores, como para os produtores de conteúdo e para os leitores mesmo, né? Então, Léo, tá só voltando a responder a sua pergunta, a gente está tocando a campainha aqui, mas eu não vou atender. Esses são os desafios de eu trabalhar em casa. Só um instante, por favor, que eu estou numa reunião. Não é assim, a gente vai, a partir da semana que vem, nós convidamos uma agência de marketing, especialista em marketing digital, do Instituto do Marketing, para criar um passo a passo de como vender online. Então, por exemplo, a livraria que tem o Instagram, como ela faz, né? Então, ela vai dar 10 dicas de como você vender no Insta, no Face, no WhatsApp corporativo. Saiu até uma matéria que a ReHap está vendendo brinquedo pelo WhatsApp, né, corporativo. Então, assim, a gente, semana que vem, no canal da Catavento, né, nas redes da Catavento, vai haver uma live com o Instituto do Marketing,
para ajudar essa galera isso, e depois esse material vai ser disponibilizado, um PDF, enfim, que a gente vai enviar para as livrarias também. É uma forma de ajudar aí o que assim, está ao nosso alcance fazer, e a gente está buscando outros profissionais nas áreas que a gente entende que dói hoje no livreiro, né? São as dores dos livreiros para tentar ajudar. Mas a semana que vem, sim, tem no canal da Catavento uma live com o Instituto do Marketing que vai aí dar o passo a passo de como vender online. Desde quem tem o seu site e quem não tem site tem redes sociais, enfim, os meios possíveis. E tome-lhe desafio. Essa foi uma das perguntas que eu recebi aqui no privado, inclusive, eu não vou revelar o nome da pessoa que perguntou, porque se ela me perguntou no privado é porque ela quer privacidade. Mas ela perguntou como vocês pensam nessas livrarias que não têm divulgação externa para captação de clientes. Acho que o Wendel deu aí já uma lambida nessa resposta, ao dizer que vocês estão pensando em ensinar esses livreiros do caminho das pedras, né? É isso, assim, acho que tanto o Instituto Marketing e agora uma editora acabou de me disponibilizar, a gente ficou olhando aqui o WhatsApp, mas a Astral acaba de me disponibilizar a parte de inteligência das redes sociais deles, de mídia digital, para poder ajudar tanto na questão de geolocalização, mas a ideia é, você não tem acesso nenhum, espera que tenha um passo a passo. Então, ó, vamos lá, precisa criar, eu não tenho forma nenhuma de divulgação, mas espera aí, então vamos criar um Instagram, vamos criar um Facebook, né? Vamos começar a tentar entender quem são essas pessoas que estão aí, tentar fazer um primeiro contato com ela. Então a Catavento, a partir da semana que vem, passa a olhar para esse projeto com bastante carinho, e assim, a gente abre os nossos canais, disponibiliza os nossos canais através dos e-mails do marketing, dos canais da Catavento, que a Cláudia está lá também, pode ajudar para a esclarecer as dúvidas e direcionar isso da melhor forma os profissionais que vão nos ajudar. Isso é muito importante, porque quem é do marketing, né, que está aí na lida e que está tentando pensar em soluções para cada um dos livreiros, acho que super pode ajudar. A gente tem lá uma equipe muito jovem, e essa equipe está, assim, tentando disponibilizar o tempo inteiro, sabe, coisas para as livrarias, e no caso desse senhorzinho que não tinha Instagram, a vendedora, ele falou, mas como é que eu não vejo? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho Instagram. Ela falou, você não tem? Então você vai abrir agora, senta aí. Ó, eu vou fazer o seguinte, me dá um e-mail do senhor que eu vou montar um e-mail aqui, eu vou ajudar. Ó, entra aqui. Eu acho que está nessa hora, né? Todo mundo se abraçando, todo mundo meio que criando um negócio junto, né? Porque o negócio não tá fácil, não. A gente também, como esse serviço Se a Log Entrega nasceu na semana passada, a gente nem divulgou ele direito, né? Então, acho que a maior divulgação foi a carta do Luiz. Acho que é importante citar aqui, o Luiz Schwartz sempre escreve cartas para todo o tempo, ele escreve cartas para a família, ele escreve carta para os funcionários, ele escreve carta para o tempo inteiro, ele se expressa dessa maneira conosco e com as pessoas que ele está sempre em contato. E aí ele escreveu uma carta no dia dessa nossa reunião, falando sobre a questão das livrarias, e aí depois que ele publicou essa carta, né, aí o movimento meio que teve um corpo grande, a gente começou a implementar, mas eu acho que tem algumas campanhas que os editores fazem, que até as distribuidoras fazem, e que muitas livrarias não implementam por causa da falta de tecnologia ou de não entender como consegue fazer essa divulgação para o público-alvo. Então, eu acho que é uma questão de mudar o mindset mesmo de todo dia, né, da abordagem do seu cliente na loja, dessa obrigatoriedade agora que a gente tem de digitar o CPF em cada uma das formas de venda. Então, isso é uma captação de dados que é um ativo importantíssimo de cada uma das livrarias, né? Então, ela está ali em contato, ela atende o cliente, ela sabe o que ele fala, então, ele vai, acho que as coisas vão acontecendo
para as pessoas também mudarem um pouco o olhar. Então, às vezes, a editora sugere uma campanha para a livraria, ela fala, não posso, porque o meu site não faz assim, ou porque o meu site não faz assado, ou porque a gente fala, a gente faz um mailing para você, a gente faz um e-mail marketing à livraria. Não, mas eu não posso disponibilizar esses dados. Então, tem acho que uma troca que precisa ser maior, tanto na parte tecnológica, quanto na parte de entender que os editores são produtores de conteúdo, eles produzem os livros e a cadeia vai continuar existindo. Da mesma forma que as livrarias não vão perder a interlocução com os clientes, os distribuidores não vão perder a interlocução com as livrarias, o editor não vai perder com seus parceiros. Então, tudo se complementa. O editor não quer vender livros diretamente, o editor precisa se concentrar em prover o produto, desenvolver os melhores livros, né, produzir os melhores materiais. E tem a cadeia que é responsável por essa parte de venda. Então, por isso que a gente fala de que a questão da forma de vender, ela está a cada dia mudando. Então, eu acho que tem uma lição aí que eu acho que todo mundo vai ter que se debruçar, sobre como reagir às novas formas de venda, às novas formas de abordar o cliente. Até, assim, os departamentos de marketing que antigamente eram voltados especificamente para os pontos de venda, já mudaram muito. Então, eles estão agora se atualizando, se preocupando com metadados, se preocupando com pesquisas, falando mais com o leitor, entendendo mais onde é que está certo público-alvo. Então, assim, o editor está tentando conhecer o leitor final para fortalecer quem vende para esse leitor final. Então, acho que isso que tem que entrar como lição, porque acho que todo mundo é uma correntezinha, né, e que cada um se fortalecendo no seu pedaço, eu acho que todo mundo começa a avançar. Tem uma outra pergunta aqui que chegou no particular, Wendel, para você. A pessoa disse que não entendeu muito bem como é que funciona o esquema, e pergunta, vou ler o que a pessoa disse. Se o livreiro vai dar 40% de desconto para Catavento, quanto sobra para ele? A média de desconto para livreiro pequeno não passa de 45%. Não, tem uma confusão aí. O desconto é como se ela estivesse comprando na Catavento. É a operação dela do dia a dia na Catavento. É o mesmo desconto, não tem spread por conta dessa operação do site. Então, ela continua comprando o livro pelo mesmo valor que ela comprava na Catavento e vai continuar vendendo o livro pelo mesmo valor de capa que ela vendia na livraria dela. O que ela vai ficar, a margem, é a margem que ela teria vendendo na livraria dela. Talvez até um pouco maior por conta da questão de impostos, né? Eu não sei quanto ela pagava de imposto, qual percentual que o imposto incidia da venda dela no negócio dela. No site, é um percentual de imposto pequeno, é a primeira alíquota do Simples Nacional. Então, ela vai continuar tendo a mesma margem que ela tinha na livraria dela, sem dúvida, assim, não muda nada, é como se ela estivesse vendendo no ponto de venda dela, tá? Uma pergunta, acho que para você também, que apareceu aí no chat do Pedro Almeida, ele pergunta o que vocês acham, mas eu acredito que seja uma pergunta mais para a Catavento do que para a Companhia das Letras, da carta, como é que é? Eu vou ler, tá? O que vocês acharam de livrarias chegarem no dia 17 deste mês e avisarem que não vão pagar faturas que venciam no final do mês, que são referentes a livros vendidos em janeiro? E como cada empresa está reagindo com clientes que assim agiram? Acho que vale para você também, né? Sim. Eu vou começar respondendo essa pergunta, Léo, assim, o que nós achamos? Eu conhecendo, como distribuidor, você conhece muito a realidade das pequenas e médias livrarias, mais pequenas livrarias do que média livraria, tá? Eu entendo o pedido de prorrogação deles, porque a estrutura financeira dessa livraria, do dia a dia, é o movimento do dia, tá? Eles dependem muito do giro do dia, e pegou eles no momento assim, onde as vendas dão uma
aquecida, né? O início do mês é fraquinho, depois sai o pagamento, vem, e assim, aconteceu no momento em que as vendas começam a escalar. Então, eles ficaram sem uma parcela importante do seu capital de giro com o fechamento das lojas, tá? Então, é compreensível esse primeiro momento das solicitações de prorrogação, compreensível. Eu entendo, eu até li a pergunta do Pedro aqui agora, eu até entendo que eles têm as vendas de janeiro para receber no cartão, tem as vendas de fevereiro que vai cair, tem ali a questão do fluxo de caixa, mas o dia a dia da pequena livraria ela é muito dependente do movimento diário, do que acontece no dia, né? As transações de cartão, que algumas já estão negociadas com bancos, né? Assim, já tem operação, é aquele dinheiro que entra e é o dinheiro da operação da semana, então é uma operação muito dependente do fluxo diário, tá? Então, assim, a gente entende, porém, a Catavento, como agora a postura da Catavento, a gente está conversando com todos os livreiros e solicitando pelo menos uma parcela, né, dos vencimentos nas datas. Então, uma parcela desses vencimentos para que a gente consiga também fazer a mesma coisa, né, com as editoras. Então, assim, a gente entende nesse pedido é que a gente não pode deixar a cadeia parar agora. Então, assim, se eu cessar todo o meu recebimento, eu também não tenho condições de repassar, eu tenho funcionários, a gente tem os fornecedores. Então, a gente está pedindo uma parcela, tá? E aí o financeiro da Catavento tem os e-mails orientando, tem uma equipe atendendo, tá? Para que essa parcela que a gente receba, a gente continue rodando o fluxo. A gente vai passar para as editoras, então, nem com os clientes, a gente não gostaria que interrompêssemos 100% o fluxo de pagamento, por isso que a gente pede uma parcela desse vencimento e, provavelmente, a gente quer conversar com as editoras no mesmo termo. A gente não quer parar de pagar, provavelmente não vai haver nenhum e-mail falando eu vou te pagar daqui. Não, a gente entende que a cadeia precisa girar. Nós não temos percentuais, não temos valor, mas a gente entende que esse momento, brecar a cadeia é o pior cenário. A gente não pode simplesmente falar eu entendo não receber nada e também não vou pagar nada. Não, acho que a gente entende que a gente precisa conversar sobre isso, precisa entender quais são os pontos, até onde a livraria consegue chegar. O mínimo é importante, né? É importante entrar algo para que a gente também consiga fazer esse fluxo girar. Mas é muita conversa, mas entendo essa postura, esse medo inicial das livrarias. A gente tem um grupo com livreiros, eu converso com, sei lá, com 30 livreiros diariamente, né? E alguns livreiros conheço a casa, a gente... e assim, é um momento difícil, família, é muito delicado, é um momento muito delicado pela estrutura de negócio, pela estrutura de caixa, estrutura financeira. Então, assim, o que eu falo agora é muita conversa, a gente precisa conversar muito, que na conversa vai chegar ao meio termo, a gente tem que buscar o meio termo nessas conversas. Complementando só como editora, claro, nós estamos todos recebendo essas solicitações, a gente está adotando a mesma postura que a Catavento, a gente está conversando. Agora, o que me, claro, salvas as devidas proporções e algumas exceções, a gente tem recebido propostas com muito bom senso. Então, a gente tem visto que algumas livrarias, elas já estão apresentando um plano e nessa solicitação dizendo, olha, eu não vou conseguir te pagar tudo, mas eu tenho X% aqui, como é que a gente faz com esse restante, como que a gente pode parcelar isso? Então, assim, a gente tem visto da parte das livrarias, como, vou falar de novo, salvas algumas exceções, a gente tem recebido essas solicitações, mas, assim, as pessoas estão agindo também com muito bom senso, então, sabem que as pessoas, algumas falam, mas a editora grande tem dinheiro, mas a editora grande tem conta grande, tem equipe grande, tem despesa grande, então, a gente sabe que está todo mundo tentando preservar os empregos, preservar o trabalho das pessoas, preservar os seus times. Então, eu acho que agora está todo mundo trabalhando nos reajustes, né? Então, a livraria está reajustando o caixa dela, os editores estão reajustando os seus caixas, os distribuidores também. Eu acho que essa parte onde ele fala de muita conversa, a gente tem alertado isso para os nossos clientes.
desesperados. Meu Deus, calma, que a gente vai conseguir conversar. Estamos todos entendendo o momento, estamos todos sabendo, porque não é um fenômeno no mercado editorial, né? Então tem que ter essa parcimônia também, embora a outra crise já deixou a gente um pouco mais calejado, mas não é uma crise do mercado editorial, não é uma crise de um canal, é uma crise mundial, então acho que tá todo mundo tentando se ajudar, então isso é importante mesmo, é muito diálogo, muito diálogo. Eu acho que é um momento em que todos, acho que com o passar dos dias, vai começando a se conscientizar, né, do todo, e assim, a questão do bom senso agora ela é imperativa, né, porque assim, a gente tem que pensar na cadeia, né, o distribuidor para a editora para a gráfica, né, e aí você tem funcionários, assim, essa questão... Os colaboradores, né, tem os freelancers, os tradutores, os preparadores, então, assim, e que normalmente são pessoas que prestam serviços para todas as editoras, então é importante pensar. Então, tem uma pergunta aqui que apareceu agora com relação aos lançamentos, muda a estratégia? Sim, muda a estratégia, porque como o mercado vai lançar a quantidade de livros tradicional que cada uma das editoras lançam com livrarias fechadas. Então, algumas editoras estão pensando, sim, em repensar os seus lançamentos, algumas apostas. Então, vai mudar a estratégia de lançamento, certamente, na maior parte das editoras do Brasil. Então, quem estava pensando de lançar agora para abril, botou o pé no freio, mas como fazer isso sem trazer um impacto grande nos seus tradutores, nos seus preparadores, na gráfica, na compra de papel? Então, acho que você consegue, quando você toma uma decisão, você tem que avaliar todos os impactos que isso causa no mercado como um todo. Então, acho que todas as decisões que estão sendo tomadas agora, elas estão sendo muito avaliadas, muito pensadas. Então, há algumas decisões que estão sendo tomadas que são de médio prazo, e tem outras que são de curto prazo. A gente fala lá, todo dia a gente faz uma reunião. Então, a decisão que a gente toma de manhã não é a mesma que a gente vai tomar na reunião de manhã no dia seguinte. Gente, aquilo que a gente falou, esquece, volta atrás, vai, não vai. Então, eu acho que a gente está aprendendo todos os dias mesmo. Então, acho que vai mudar a estratégia, sim, de lançamentos. As editoras, eu acho que estão revendo os seus orçamentos, revendo as suas expectativas de receita. A gente está no momento em que está tudo sendo revisto, não tem jeito. Para a gente já ir para os finalmente, a Sandra Manoeli, ela pergunta se as plataformas já estão no ar. A Lu já até disse como é que acessa, pelo e-mail cialogentregas, cialogeentrega@companhiadasletras.com.br. Você vai mandar, você como livreiro, vai mandar um e-mail para esse endereço que eu dei, solicitando os serviços com os dados, aí vai passar por uma análise cadastral. Se você tem o seu atendimento via distribuidor, a gente consulta. Se o distribuidor estiver ativo, estiver participando do Cialog Entrega, o seu contato é direto com ele. Se for um distribuidor que, por um acaso, tenha fechado, tenha suspendido as suas atividades, aí sim a gente vai fazer contato, e aí, mediante uma aprovação de cadastro, a gente vai abrir para essa operação. Legal. E você já está operando? Sim, já está operando, tá? O site já está disponível agora, os livreiros podem já acessar. Ele vai acessar o link, seja um filiado, é uma pagininha bem simples, que vai pedir os dados cadastrais, um primeiro formulário para aquela checagem se realmente é a livraria, né? Vai cair o formulário, né? Mas já está funcionando, já estamos operando. E qualquer dúvida, Léo, se quiser deixar disponível depois o e-mail marketing@cataventobr.com.br, a Claudinha está lá de plantão para auxiliar quem precisar, mas já está no ar. Acho que vocês conseguem escrever aí no chat, acho que tanto o Lu quanto você, Wendel, podia deixar esses e-mails registrados aí. E eu queria encerrar com uma outra pergunta da Sandra,
Ela pergunta quais sugestões diretas vocês poderiam dar para livreiros e livrarias nesse momento. A gente já deu um monte dessas sugestões, mas vocês têm algumas considerações para finalizar? Ô, Léo, assim, a gente na Catavento hoje, né, é muito difícil, toda hora é uma notícia, a gente depende muito das notícias do poder público agora, do que vem de cima, a gente depende muito do que vai acontecer, mas uma coisa que a gente está trabalhando internamente é assim, é um slogan do time comercial Catavento, acreditamos na retomada. Então, acho que não é o fim, tá? Estão acontecendo iniciativas, nós aqui é prova disso, então vão surgir muitas outras iniciativas, vão surgir muitos pontos de ajuda aí para as retomadas, para as livrarias, tanto no seu momento atual, quanto nas retomadas. Então, assim, a gente está muito otimista com a retomada. Acho que a gente vai retomar, sabe que vai ser difícil, mas que também vai ter muita ajuda, vai ter muita compreensão, vai ter muito diálogo, e assim, a gente vai acabar vivendo algo que esse mercado talvez nunca tenha vivido, que é um diálogo aberto entre todas as pontas. Então, a gente já acredita nisso. Então, a dica é agora procurar profissionais nas áreas, a minha dica, né, pessoal, é procurar profissionais na área de administração para poder orientar vocês aí com relação a fluxo de caixa, né, os seus contadores, profissionais de finanças. Com relação a marketing digital, a Catavento vai estar disponibilizando o que ela tem de ferramenta, que são os profissionais dela, para ajudar no que for preciso nesse momento, tá? E atendendo as solicitações, mas procurar conversar com pessoas mais específicas das áreas técnicas nesse momento agora, porque ali você tem empréstimos, né, que estão sendo liberados, né, procurar profissionais que os ajudem a trilhar esse caminho de maneira mais rápida e conseguir esses recursos, né, tem shopping negociando fundo de promoção, condomínio, então assim, é a hora de buscar profissionais nas suas áreas para que os ajude e para que vocês estejam melhores orientados. Cuidados com os fake news, é minha dica nesse momento, né? Nem tudo que se publicado é seguro e confiável, né? Buscar informações certas e buscar profissionais das suas áreas de atuação que possam ajudá-los a melhor se estruturar nesse momento, para que quando a retomada acontecer, vocês já estejam mais preparados. Concordo em gênero, número e grau. Acho que nesse rearranjo tem muitos profissionais capacitados, ainda que sofreram com a crise e que estão disponíveis aí para trabalho. Acho que o fortalecimento dos seus times é fundamental. Então, o que a gente tem procurado fazer lá dentro da companhia é continuar motivando os nossos times. Hoje mesmo a gente teve uma reunião importante falando sobre isso, falando sobre como é que a gente vai encarar o futuro, o que vem por aí, né? E, assim, o mercado do livro, eu acho que ele vai sair mais fortalecido e a gente vai sair mais profissional, eu acho, de tudo isso, né? Então, assim, você como livreiro, procure entender o seu negócio, ver os seus parceiros, ver quem é que está te ajudando ali nesse momento, buscando alternativas, buscando fazer diferente no seu time. Então, eu tenho certeza que vocês têm equipe capacitada, livreiros especificamente muito bem treinados, entendendo do catálogo, lembrando de como atender melhor a sua clientela, como fazer com que a sua clientela volte para a sua loja, né? Isso é importante na retomada. Então, conheça bem o seu cliente, do mesmo jeito que os editores estão investindo em pesquisas e querendo conhecer melhor os leitores. Eu acho que um ponto fundamental da livraria é atendam bem os seus clientes. Cada pessoa que entra na sua loja, ela tem um gosto específico, ela tem a gente sabe que as estratégias de entrar no mercado são muitas, mas o público leitor é um público muito qualificado que volta. E isso é importante, que cada livreiro entenda isso sempre, né? Então, se é um cliente recorrente e ele é bem atendido e ele encontra ali um bom serviço, né, ele vai virar amigo, ele vai passar a frequentar a sua loja por causa de um específico atendimento que você deu. Então, isso é importante que as livrarias percebam.
cada vez mais a prestação de serviços é fundamental no nosso trabalho. Então, você tem que estar de olho ali com o que acontece no dia a dia da sua loja, né? Porque tem muitas formas de você captar essa sua clientela para voltar milhões de outras vezes. Então, faça com que o ambiente na sua loja seja um ambiente acolhedor, com informação, com pessoas capacitadas, que eu acho que isso aí é uma das formas da retenção de clientes que muitas livrarias deixaram de lado por muito tempo e hoje estão amargando por causa disso. O atendimento ao leitor é fundamental. Legal. Muito bem. Então, está inaugurado o novo espaço do Publish News, o Colab Publish News, que a gente vai reunir sempre às terças e sextas, neste horário das 14 horas, para discutir não mais problemas, mas soluções para Isso aí. enfrentar essa crise e minimizar o que vai ser inevitável. Acho que vocês colocaram muito bem que ninguém vai ser igual depois dessa pandemia, né? Acho que todo mundo, todo negócio, toda pessoa, seja ela física ou jurídica, ela vai sofrer uma transformação aí, e a gente quer acompanhar isso. Trazer coisas que minimizem essa dor, né? Isso eu te aí. Agradeço, Lu, te agradeço, Wendel, estamos juntos aí nisso, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até o fim também, e fiquem atentos, a gente deve divulgar na segunda-feira o tema da próxima live, vai ser na terça, e aí vocês fiquem atentos, então, à newsletter do Publish News, que a gente vai trazer esses temas, não para discutir mais o problema, mas sim alguma solução. Tá joia? Super obrigado vocês, e obrigado vocês. Obrigada. Obrigado, Lu, obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Um beijo. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau.